Pronto, acho que nós podemos iniciar nossa sessão. Eu queria dizer que é um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje, a professora Maria Elaine Kosdorff, por várias razões. Quando eu encaminhei o convite para a turma e para alguns convidados também, seguiu a sua biografia, as informações, portanto, fundamentais, digamos, de identificação, mas eu acho que nesse momento, até por não ser uma palestra formal e mais uma aula, eu queria contar uma rápida história em relação ao nosso convívio. Eu acho que a professora Maria Helena dispensa apresentações, tem um vasto currículo, grande contribuição para diversos assuntos de planejamento e desenho urbano no Brasil, e na nossa leitura morfológica, que é o tema principal da disciplina, é o nome fundamental, já citado várias vezes. Eu até comentei com os alunos na aula que eu dava anteriormente, que em relação à questão dimensional, vamos aguardar que a professora vai fazer uma apresentação muito mais rica. Maria Elaine, eu queria deixar público aqui, aproveitando a nossa apresentação, que um dos principais prazeres que eu tive na vida docente ao longo desses anos foi quando nós demos aula juntos na Unieuro, numa disciplina, eu acho que de Projeto de Humanismo 6. E para mim era um prazer pelas conversas, um prazer por lhe assistir e também um desafio, porque a gente tinha feito um acerto, não sei se lembra, que era o seguinte: para cada uma das dimensões eu dava aula e depois você também dava aula. Então, os alunos tinham essas duas perspectivas e eu ficava assim, o Sim, que que eu vou sim. falar diante da professora Maria Elaine em relação a esses assuntos que foram estruturados, desenvolvidos e criados também por ela. Mas foi de uma riqueza, esse mais é aditivo, de uma riqueza enorme, portanto, sinto que a sua presença aqui na disciplina vai ajudar bastante os alunos. Há vários outros que, embora não sejam da disciplina, estão desenvolvendo teses ou dissertações que tocam com as questões dimensionais, configuracionais, e eu trouxe aqui para vocês, já vou antecipar, dois livros que fazem parte da biblioteca doméstica aqui, que são sempre consultados. O primeiro, A Apreensão da Forma da Cidade. Quando eu vim aqui para Brasília, no primeiro ano que fiz uma disciplina consigo, era um dos livros essenciais e sempre me reporto a ele em vários dos assuntos. E o segundo, de sua autoria, com o professor Gunther também, em relação ao ensaio sobre o desempenho morfológico dos lugares. Eu trouxe aqui os dois para aqueles que também tiverem interesse. Esse segundo saiu pela editora do professor Holanda, mas acredito que podem entrar em contato tanto com você quanto com ele, caso tenham interesse em adquirir. Eu me recordo, professora, quando na aula se comentava do best-seller, que realmente esgotado esse livro é essencial para as compreensões não apenas relacionadas à topocepção, mas para o entendimento da questão configuracional, dos desempenhos dos lugares, das várias dimensões, aspectos e daí por diante. É um prazer recebê-la, o tempo é todo seu, estamos muito honrados com a sua presença aqui conosco, tá certo? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estou sensibilizada, né, por dois motivos. Por um lado, a gente se encontrar depois de tanto tempo, ainda que permeado por uma tela, e em segundo, em relação à sua generosidade na maneira como me apresenta. Viu? É muito generoso, por favor. Vocês não esperem tanto quanto o professor Valério anuncia, né? Na verdade. Mas o prazer é todo meu, viu? Estar aqui com vocês, muita alegria. É uma conversa, não é nem uma aula, nem uma palestra, é uma conversa que eu trago em relação justamente à questão do desempenho morfológico dos lugares. Eu quero destacar que não é um trabalho individual de forma alguma. Esse é um trabalho em conjunto, e é em conjunto desde muito tempo. Eu acho que desde o penúltimo ano de graduação, quando eu comecei a trabalhar com Carlos Nelson Ferreira dos Santos nas favelas no Rio de Janeiro. Eu tenho que prestar essa homenagem, porque foi isso que redirecionou toda a minha vida e meus interesses, porque cá para nós, minha gente, eu vou falar porque às vezes tem pessoas que têm esse problema também. Eu, até o final do curso, não sabia muito bem o que eu estava fazendo numa escola de arquitetura. Comecei em uma, na Federal do Rio Grande do Sul, e em seguida fui transferida para a UFRJ, em função de mudança da minha família, e me levaram junto, né? Então, isso é um primeiro marco. O segundo marco é o marco da estada na Alemanha, não é? Que para um doutorado que foi inconcluso, e chegando lá por muitos caminhos.
e sem saber muito bem, enfim, depois de desistir de pedidos de bolsa não atendidos, primeiro para Oxford, depois para Louvain, na Bélgica, e fui cair na Alemanha em função de colegas de trabalho que tinham tido experiência, inclusive, em Ulm, com a escola de Gestalt em Ulm. E que, olha, pode ser que em Ulm, tanto que a minha origem, originalmente eu iria para Ulm, na Alemanha, que fechou quando eu cheguei lá, né, porque era uma escola progressista demais, pelo visto. E fui transferida para a Universidade de Stuttgart, e aí vem o outro marco que eu coloco, que é o professor Trieb, não é? Que foi um orientador assim, que me mostrou exatamente por onde era a questão da percepção espacial, começa aí, com nitidez, vamos dizer assim. Antes era tudo muito envolto em névoas, né? Como tem uma canção, uma música linda de Handel, que eu estou lembrando, que fala quando a manhã desperta e dissipa as névoas, né? Desculpem os meus hiperlinks, eles fazem parte, né, Valéria, do meu modo de ser. Muito bem. E depois aqui em Brasília, o grupo maravilhoso do trabalho intensíssimo da DIMPO, não é? Está aqui meu querido amigo irmão Frederico de Holanda, e muitos outros colegas que, desde o início dos anos 80, enfim, iniciaram a formação desse grupo. O outro que está aqui junto comigo nessa casa é o meu colega e marido, não é parente, eu posso citar, não é? Sem nenhuma modéstia, meu marido não é parente, mas, enfim, que também nosso colega, meu e de Fred, e de vários outros colegas que estão muito bem citados, não quero fazer apologia nem propaganda do último livro feito em parceria com o Gunther, mas eu tomo muito tempo fazendo todas as citações e homenagens que seriam necessárias a enfatizar, não é? O que eu trago aqui é um trabalho em grupo, o que tem de bom nele se deve a tantas influências, entre essas todas, e principalmente aos alunos. Queria deixar isso muito claro, quanto eu aprendi e aprendo em cada aula. Eu acho que eu aprendo mais do que ensino, sinceramente. Eu falava isso sempre para os alunos de graduação, com toda a tranquilidade, porque eles têm que saber, não é? Então, por outro lado, o que tiver de defeito aí eu assumo, viu? Tá? Então, aí é por minha conta, por favor. Valéria, eu acho que a gente pode começar, tudo bem? Claro, claro. Tá? Agradeço de todo o coração, viu? A atenção e a paciência de vocês. Eu sou muito errática no discurso, tá? Então, me interrompam quando eu estiver desviando demais. Mas, inclusive, o material que eu preparei é um material que está disponível e eu faço sempre praticamente uma aulinha impressa, vamos dizer assim, ou anotações impressas, tá? Para que tenham depois possibilidade, se quiserem, né? E eu vou tentar acompanhar direitinho para não desviar demais do assunto, porque o grande perigo na minha fala sempre são os hiperlinks. Pronto. Bom, Você prefere que eu compartilhe aqui ou com você compartilha certeza. aí? Não sei fazer essas coisas, você faça, por favor. Pronto. Então, só um segundo que eu vou. Tá certo. É tão facinho compartilhar a tela, mas eu não achei o botão ainda, então esse aqui é o problema. Já está aqui devidamente. Eu vou só abri-lo, deixá-lo a postos. Eu vou te pedir sempre, então, para passar o próximo, é isso? Pronto, pode ser. Esse aqui. Já deixei. Então, pronto, já aparece para vocês? Sim. Pronto, estou aqui a postos. Ok. Então, a tela está aparecendo direitinho para vocês inteira? Sim? Tá? Sim. Sim. Então, é uma conversa sobre o desempenho morfológico dos lugares, tá? Que a gente vai
tentar... são 30 slides, eu pretendo ser o mais breve possível, mas, por favor, acompanhe meu tempo, ok? Por favor, pode passar o próximo, Valéria. A primeira questão é que nós tratamos de lugar. E nós tratamos de lugar como qualquer espaço socialmente utilizado, né? Portanto, lugares podem ser lugares fechados, como nós temos aqui a imagem inferior à esquerda da tela, ou nós podemos ter edifícios, como a Falling Water, né, no canto superior esquerdo, podemos ter uma paisagem como a do anfiteatro de Epidaurus, podemos ter esse detalhe da Catedral de Chartres, para nos evocar a própria catedral, essa imagem do Rio de Janeiro, com seus contrastes e confrontos, no meio nós temos aí a emblemática, né? A emblemática Brasília, do ponto de vista mais pregnante dela, digamos, mas que nem de longe passa por perto do que nós, como a gente trabalha em percepção espacial. Pode passar o próximo, por favor. Estou apertando aqui, mas demora um pouquinho. Não, tudo bem. Fico olhando as figurinhas. Bom, agora, algumas hipóteses preliminares, quer dizer, lugares, eles podem ser vistos sob diversos olhares acadêmicos, vamos dizer assim, na divisão social acadêmica do trabalho, nós digamos. Por isso, no conceito de lugar, nos vem muito da geografia, para mim particularmente, né? Muito a partir dos geógrafos que fizeram inúmeros serviços para nós, em termos teóricos, porque eles têm, inclusive, uma tradição teórica que precede a nossa em arquitetura, né? Então, nós vamos considerar os lugares sob o olhar da arquitetura e de como a gente considera a arquitetura, vamos ver em seguida. Porque nós acreditamos, que é uma outra hipótese, e essa hipótese se deve muito ao Gunther Kohlsaat, aí nosso colega já citado e coautor no livro que o Valério citou também. Dificuldade em discussões do ensino e na prática do projeto. Ele sempre frisa isso, né? Bem como na participação popular, geralmente decorrem da não explicitação. Atenção, a gente não diz que existe um único conceito de arquitetura e um único conceito de projeto. O que a gente cobra é que não se explicite isso. Aliás, tudo, né? A questão dimensional também tem uma insistência grande em se explicitar com quais conceitos, do que se está falando, porque a nossa área, na verdade, ela é uma área pré-paradigmática ainda. A gente tem um tempo muito curto de pesquisa na área da arquitetura, a gente tem menos de 100 anos de pesquisa formal, né, segundo aí o que seriam os procedimentos desejáveis em relação a outras áreas. Então, e até nas outras áreas, tudo está sempre em discussão, não é? Porque, digamos assim, o olhar disciplinar, o olhar científico é um caminho, é uma trajetória. Então, portanto, ele compreende uma série de mudanças. Mas vamos lá. Nós conceituamos a arquitetura como qualquer espaço socialmente utilizado. Por outro lado, e porque ele é socialmente utilizado, é uma situação relacional e dimensional. A gente vai voltar a isso. Nós justificamos o projeto pela realidade das populações presentes e futuras, e nós trabalhamos mediante características espaciais pertinentes, quer dizer, que se relacionam, que incidem no que seriam expectativas sociais. Eu estou com uma barrinha aqui me atrapalhando, e eu não sei como tirá-la daqui. Ela está bem no meio da tela, mas vamos lá, não tem problema. Não saiu. Deixa eu passar para o outro. Agora ela sai e volta, Valéria. Por favor, clique no slide. Mas não tem problema não, pode continuar, porque eu sei o que está escrito aí. Pode passar o próximo, Valéria. Estou clicando, mas por alguma razão não passa de imediato. Agora foi.
exatamente, isso é a barrinha dos... E eu não posso mexer nela, senão eu desligo a câmera, essas coisas todas. Mas tudo bem, pode passar a próxima. Está aí, né? Está aí ela. O Isso. olhar próprio à arquitetura e urbanismo, ele é um olhar que encara arquitetura e urbanismo. Eu juntei os dois conceitos por enquanto. Separei, desculpem, arquitetura e urbanismo. Depois eu preciso bem em seguidinha que eu não gosto desse termo urbanismo. Para mim é arquitetura e ponto. Qualquer escala, qualquer grau de complexidade, qualquer tamanho que a gente quer dizer. Bom, vamos lá. Então, ele é um campo teórico e de prática profissional. Esse E deveria estar em maiúscula, porque a teoria em arquitetura ela deve vir em função de uma certa prática que é própria e exclusiva dos arquitetos, que é o pensar, planejar, dizer como deve ser. Isso aí há muito tempo, desde o Neolítico Superior, que é assim. Não é? Desde as primeiras divisões sociais de trabalho, tinha uma figurinha lá que se destacava para fazer isso, assim como se destacaram outras, antes de que existisse, digamos assim, essa cisão. Bom, por outro lado, foco na configuração dos lugares, entendendo a configuração como forma física, por um lado, por outro lado, como a forma como sendo um conjunto, não é? Não tem um termo muito bom em português, além de configuração. O termo Gestalt em alemão é muito bom, porque ele, ao mesmo tempo que ele fala da forma, ele fala, ou ele remete a que os integrantes dessa forma, os constituintes dessa forma, bem como as relações entre eles, perdem a sua individualidade em favor do conjunto. Então, o enfoque configurativo, que o enfoque se for como o enfoque gestáltico, que eu faço, ele tem essa condição, é sempre conjunto, olhar sobre conjuntos. E tanto quanto eu compreendo o que foi a DIMPO e o que é a DIMPO, isso percorre todas as dimensões, né? Eu acho que sempre o enfoque de forma como um conjunto. Às vezes a gente usa configuração, outras vezes forma física. Bom, por outro lado, é um foco no diálogo entre dois tipos de olhares. O olhar dos usuários, seja quem for, a população residente, visitante, as pessoas que passam e vão embora, enfim, quaisquer pessoas. E o nosso olhar, que a gente chama de olhar especializado sobre o espaço. A questão desse foco no diálogo, ela se justifica exatamente porque a ideia é espaços socialmente utilizados. Ora, se a forma espacial pode ir para o esqueminha ao lado, afeta as pessoas, portanto, as pessoas que estão nos lugares, elas não precisam nem ter a consciência de estarem bem ou mal, de estarem felizes ou infelizes, com bem-estar ou mal-estar, mas elas sentem, de alguma maneira, alguma coisa em relação àquilo. A gente vai ver depois. Portanto, os lugares têm desempenhos de sua configuração para expectativas sociais, porque ninguém é feliz ou infeliz se não tem um parâmetro que diga, ou alguma esperança, ou algum sinal que lhe diga. Né? Quer dizer, e é muito claro, por exemplo, em relação a questões bioclimáticas. Não é? Eu sou assim, esse lugar é muito quente. Aqui, onde eu estou conversando com vocês, eu tenho um excesso de luz aqui, de luz matutina, porque a gente tem um abençoado sol do lado de fora, mas que me dá insolação demais, eu tenho que fechar um pouco aí as nossas cortinas, né, para que a gente tenha uma iluminação adequada, tá certo? Então, a expectativa seria de que o lugar oferecesse esse tipo de iluminação. Só para dar um exemplo. Portanto, os lugares têm desempenhos, né, por populações, as populações que trazem a questão do desempenho.
Mas as ações projetuais são por técnicos, não é que agora a gente bata a palminha e diz, não, agora não fazemos mais nada, a responsabilidade é de quem tinha as expectativas, eu já estou, não. Por outro lado, eu estou falando aí de profissão. Não estou falando que só existe arquitetura quando ela é fruto do trabalho dos arquitetos, ao contrário. Se a gente for, a arquitetura continua sendo qualquer espaço socialmente utilizado, seja de fruto de um projeto, seja autoconstrução, o que for, tá? Portanto, vem aí esses dois tipos de saberes, o saber popular e o saber erudito, não é? Que eles têm, que é essa associação entre o saber popular e o erudito que traz um enriquecimento mútuo. Né? Hoje em dia, a gente vê muitas ações de atis, não é? De troca, vamos dizer assim, de saberes, e essa questão é uma questão que a gente precisa frisar, o quanto isso nos leva, por outro lado, ao foco na percepção espacial, quer dizer, uma escolha como nível cognitivo que é propício, primeiro, à variação irrestrita de desempenho dos lugares. Quem não está muito acostumado a trabalhar com percepção, geralmente estranha essa frase, porque acha que sempre a percepção ela é pessoal e intransferível. Não é que não seja, ela é, mas ela é também grupal, ela é também cultural, ela é também universal. Não fui eu que inventei, não. Por isso, tudo que, enfim, todo o que eu trabalho com percepção é com base em quem trabalha com o que se chama universais cognitivos. Então, que vai muito na raiz do que é o mecanismo dos processos cognitivos. Não é? Quer dizer, a pessoa que iniciou, e tanto quanto eu conheço, que na verdade, deixou um legado, foi Jean Piaget. Né? Todo o enfoque dele é mecânico, é o mecanismo da inteligência, os mecanismos cognitivos, os pós-piagetianos, principalmente a partir de Vygotsky, o que eles fizeram, na verdade, foi muito uma adição da questão afetiva, justamente nesse desenvolvimento da inteligência, porque no fundo é isso, né? A Piaget, a percepção é um primeiro nível de formação da inteligência que se forma na vida intrauterina ainda, não é? Muito, 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 muito tênue, mas é sempre a relação entre cérebro, inteligência, no estágio em que ela esteja, e o sistema nervoso periférico, né? O que os sentidos captam e o que o cérebro decodifica. Nessa decodificação, existem várias esferas possíveis de abordagem. Uma é aquela, pessoal e intransferível. Outra é, bom, no meu grupo familiar, como é que isso ocorre? Nós não somos seres apartados, socialmente apartados, a não ser raras exceções, né? Lógico. Não sei se estão raras, mas enfim. Até nós chegarmos exatamente nisso que sempre me interessou, que são os universais. Com isso também trabalhava o meu orientador. E por que isso? Porque o projeto, quem é o destinatário do projeto? O destinatário da projetação não é uma pessoa nem aquele cliente. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele cliente, em primeiro lugar, e por hipótese, não é um ser isolado que nunca vai receber pessoas nos lugares. Estou falando já aí daquele projeto estrito para uma pessoa, um edifício, uma residência, o que seja. Por outro lado, porque a vida dos espaços, em princípio, ela é mais duradoura do que dos seres humanos. Temos aí edifícios milenários, temos aí espaços urbanos milenários com várias camadas de renovações e outras não tanto, não é? E que sobreexistem há várias gerações. Então, quer dizer, daí estou só justificando a abordagem perceptiva, que ela é genérica, assim como vai ser genérica do homem comum, como
dizia Benjamin, né? Por quê? Em função de que, justamente, me parece que tanto o projeto ele teve que considerar expectativas sociais no universo o maior possível. Aí vocês vão dizer, mas, gente, isso é um disparate, as pessoas variam tanto. Por exemplo, a questão do calor, umas são calorentas, outras são friorentas, como é o meu caso, por exemplo. Sim, mas existem faixas. Existem faixas de tolerância. E essa faixa de tolerância é uma faixa na dimensão bioclimática, estou falando, só para dar o exemplo, é uma faixa muito condicionada à saúde do ser humano, que enquanto a gente não mudar aí estruturalmente, daqui a pouco pode ser que a gente não esteja lá, leiam Isaac Asimov, que fazia 1000 fantasias lindas nesse sentido, não é? Inclusive quando nós nos desmaterializássemos, né? Mas, por enquanto, é isso aí. Temos o mesmo sistema nervoso central e periférico estrutural agindo dessa maneira e a percepção ocorrendo dessa forma. Com esse papo, eu já antecipei vários slides que vêm na frente, viu? Então, pode passar o próximo, por favor. Vamos voltar. Arquitetura significa... Ei, Valéria, eu acho que passou 2, não? Sim. Aí. Significa tanto lugares concretos, edifícios, seus conjuntos, áreas livres, seções urbanas, parará, parará. Está vendo? Já juntei tudo num conceito só. Falei arquitetura, estou falando disso tudo. Arquitetura não é igual a edifício. Edifício é uma modalidade da arquitetura. Tá? Estão ali uns exemplinhos, né? Segunda coisa, é uma área com atribuições na divisão social do trabalho, é uma profissão, é um campo de conhecimento e formação profissional. Quando a gente fala uma profissão, eu tenho que aprender aquela profissão. Portanto, nós temos uma componente disciplinar na arquitetura. Tá? E eu acho que esse é todo o trabalho aí da DIMPO que está no livro, em função da formação profissional numa certa profissão, ok? Em todos esses sentidos, a arquitetura não é um objeto, mas uma relação entre seres humanos e os espaços onde eles estejam. Daí é importante isso em função da gente destacar a relevância do atendimento a expectativas, não é? Quer dizer, em algum momento as pessoas estarão contidas naquele objeto, entre aspas. Vamos lá. Nessa relação espaço, as arquiteturas são avaliadas pelas pessoas que utilizam os lugares, seja continuamente, seja esporadicamente, mas elas vão ser previstas, elas não vão ser construídas. Na divisão social do trabalho é muito difícil o arquiteto botar a mão na massa, não é? Quer dizer, como muita gosta de falar, né? Suar o corpo, né, e sujar as mãos. Mas nós temos a divisão social do trabalho que nós só dizemos como devem ser, e aí vários outros escalões de operários, funcionários, enfim, fazem o trabalho manual. É a clássica divisão do trabalho manual, trabalho braçal, aquela coisa toda. Bom, vamos passar o próximo? A abordagem relacional da arquitetura sobre as expectativas e as características espaciais. Perguntem, quais tipos de expectativas sociais incidem características espaciais? Está vendo? A gente já está amarrando uma coisa na outra. A gente não pode falar que qualquer coisa tem a ver com qualquer coisa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como se projetam lugares com melhor desempenho para expectativas socialmente definidas? As características espaciais incidentes em expectativas sociais são os atributos da forma dos lugares. Essa é uma hipótese sobre a qual todo o trabalho da DIMPO tem sido realizado. Com esse conceitinho bastante simples do Aurélio Buarque Ferreira, né, de Holanda, formação dos limites exteriores da matéria. Né? Ele já faz aquela relação entre os limites dos lugares e o dentro dos lugares, que
Holanda me corrija, mas foi mestre Evaldo Coutinho que falava nos ocos e nas fronteiras, eu acho, né? Essa é a questão. Então, a forma, ela é constituída pelos limites e pelo que está dentro, que vai dar uma série de relações morfológicas, tá? Bom, há diferentes aspirações sociais, agora no quadrinho aí à direita, quanto ao desempenho dos lugares. As expectativas sociais variam individual e culturalmente, elas são historicamente definidas, yes. Porém, as expectativas sociais podem ser classificadas, é uma opção. Quanto a características genéricas universais, é uma opção pessoal. Essa é a opção com que a gente tem trabalhado. Com essa segunda, características genéricas universais. As outras, todo mundo tem um universal em si. Mas o universal em si não contém o específico, o individual. Então, a gente pega justamente pelas bordas. Pode se refinar? Pode, à vontade. Mas a gente não tem trabalho em relação a isso, eu particularmente. Classificação de expectativas sociais quanto ao desempenho morfológico dos lugares possibilita uma taxonomia da arquitetura. Daí eu vou citar Vitrúvio, que não está citado aqui, mas eu tenho que citar Vitrúvio lá no século I, quando falava de arquitetura, ele, de uma certa forma, classificava, quando ele falava firmitas, comoditas, venustas. Eram essas, né? Porque depois, tempos depois, já lá no Renascimento, Alberti criticou e criou mais três que são as mesmas, não é? É uma classificação, é. Então, a gente não vai ficar preocupado, vocês vão ver depois, eu vou repetir. Se são 3 classes, se são 4, se são 20, quantas são elas? Desde que elas sejam explicitadas. Estou trabalhando com expectativas sociais bioclimáticas. Quais são as características morfológicas dos lugares que têm a ver com isso? É isso. E vou trabalhar só com isso. Divirta-se. Tudo bem. Tá certo? Próximo, por favor. Uma abordagem morfológica e dimensional da arquitetura, essa taxonomia relacional, como campo de conhecimento e prática, é uma classificação conforme dimensões morfológicas dos lugares. Quer dizer, tem uma literatura grande, principalmente um pouco mais antiga, eu acho que isso aí é lá anos 70 e 80, fazendo o que seriam esses tijolos fundamentais, ou, digamos, básicos da construção do edifício arquitetônico como teoria da arquitetura. Não é? A gente aposta que isso dá uma classificação por dimensões. Bom, as dimensões morfológicas, portanto, são relações entre expectativas sociais e atributos de configuração nelas existentes. Não adianta dizer, eu vou trabalhar com a dimensão, eu estou aí batendo no bioclimático, porque é o que me veio à cabeça, mas eu vou falar, provocar o Fred, olha aí, vou falar na copresencial. Quer dizer, eu estou trabalhando com expectativas copresenciais, mas eu não sei, vírgula, de quais são as características morfológicas que têm a ver com aquilo. Ok? Então, isso demanda efetivamente formação, isso demanda uma teoria, no caso, uma teoria copresencial, que existe, tá certo? Estamos aqui com eminências dela, tá certo? Então, por isso a gente traz essa classificação de dimensão que vem lá do dicionário filosófico do Abaiano, que a gente trabalhava na época, ele já era antigo, não é? O que é dimensão? É uma maneira de abordagem, é uma correlação sempre, e você pode correlacionar o que quiser. Hoje em dia, esse conceito de dimensão, já há mais de 20 anos, esse conceito de dimensão é muito usado, bastante usado em diversas áreas. Quando nós começamos a trabalhar com o conceito dimensional, lá nos anos 80, não era. Então, a coisa
ainda era bastante precário, hoje em dia não mais. Bom, portanto, se trata da gente atender bonitinho aqueles 2 quadrinhos que estão lá em cima se interrelacionando, expectativas sociais e atributos morfológicos, ok? Eu não vou ficar lendo muito tudo que está aí, porque daqui a pouco o meu tempo finda. Pode passar o próximo, Valéria, por favor. Bom, nessa abordagem, implica buscar e classificar as características de lugares a partir de atributos de sua forma física, cujos incidem em expectativas sociais. Diferentes atributos morfológicos incidem em diferentes expectativas sociais. Por hipótese, e eu estou trazendo a hipótese de 6 dimensões, que são as 6 dimensões que estão descritas no livro Ensaio sobre Desempenho Morfológico do Lugares, de 2017, esse que Valério mencionou, e que são as dimensões com as quais eu, pessoalmente, sempre ensinei. E o Gunther, por sua vez, aplicou, e muito, em planos urbanísticos. Depois de aposentado da UNB, ele trabalhou uns 15 ou 20 anos, mais ou menos, numa firma só com planos urbanísticos, onde ele trabalhava com essas 6. Não? Podem ser... Olha, se fosse Vitrúvio, seriam 3. Não é? Eu sei que Fred trabalha com outras. Então, é diferente. Ou reclassificar isso aqui. Isso está em aberto, isso não é importante. É a hipótese que, particularmente, eu assumo. Não? O que é importante é, de novo, a correlação. Estou falando de expectativa, quais são os atributos que incidem nela. Pronto, aí pode entrar 395, se for o caso, não tem problema. Bom, por outro lado, a gente trabalha ainda com essas macrodimensões. A gente vai ver um pouco em seguida um esquema que vai clarear melhor isso. Elas não são dimensões específicas em relação a expectativas e a bioclimatismo. Elas são, na verdade, uma maneira de se abraçar isso tudo. Pode passar o próximo, Valério, por favor. Tá? Estão aqui elencadas. Qual é a nossa hipótese taxonômica? 6 dimensões: bioclimática, competencial, econômico-financeira, expressivo-simbólica, funcional ergonômica, perceptiva. 3 macrodimensões morfológicas: ecológica, ética e estética. E 2 atitudes de abordagem, que é a atitude em relação ao passado, às pré-existências, e eu chamo a sustentabilidade um olhar para o futuro, né? Com licença aí da querida amiga, colega, brilhante mestra, Lisa Andrade. Tá? E trabalhamos ainda com essa hipótese dos 2 olhares, o olhar popular e o olhar técnico. Pode passar o próximo, por favor. Isso aqui está mais ou menos sintetizado nesse quadro. Esse quadro é uma foto de um outro, porque eu mudei as cores. Aí aparece com zoeiro, mas eu acho que dá para compreender bem. Não tive tempo. Vim fazer isso aqui, leva muito tempo. Então, aqui, olha, estão as expectativas sociais, as dimensões morfológicas, as superestruturais estão aqui. Expectativas e forma física dos lugares relacionadas formam as dimensões morfológicas, que daria essa taxonomia de se descrever arquitetura. A sustentabilidade e as pré-existências, elas são eu digo que isso aqui são os abraços. Elas são abraços em todas essas relações. Elas são, na verdade, atitudes que se tenha do trato disso tudo. Porque com toda essa parafernália, digamos assim, relacional e matrizes e etc., eu posso ter uma atitude absolutamente não comprometida com as gerações futuras. Tá? Embora seja bastante complicado em termos éticos, mas eu costumo dizer que ética é um termo plural.
ele é plural. Então, tem para muita gente a ética, ela é uma ética de não pensar no futuro. Vide o recente exemplo de Petrópolis e podemos somar isso ad infinitum na história brasileira e de outros países, lamentavelmente. Não é? Da mesma forma, as pré-existências. Quer dizer, é uma dificuldade imensa de se... agora eu vou falar aí como professora que podia durante tanto tempo, formalmente. Colocar na cabeça dos meninos que um terreno vazio não é um terreno que não tenha uma história. Vai olhar um pouco debaixo dele, tanto a história geomorfológica dele, como provavelmente antrópica. Só que no Distrito Federal, a gente tem aqui pertinho, em Taguatinga, uma quantidade enorme de sítios arqueológicos que foram descobertos há pouco, datados com, não sei se 8 mil anos, 10 mil anos, qualquer coisa assim. Então, isso não é para ser considerado, a gente não deve considerar, só deve considerar pela existência quando ela está em pé. Não, a atitude que a gente propõe não é por aí. Por isso, inclusive, a nossa discussão, a nossa luta em colocar as disciplinas que trabalham com as ditas cujas técnicas, como se chama as técnicas, por favor, fugiram palavras, retrospectivas, esse nome já é infeliz, mas elas estão aí recentemente, as primeiras diretrizes de 94, diretrizes curriculares de graduação. Não constava, mas elas dançam entre várias áreas em que se divide a formação em graduação em arquitetura e urbanismo. Vai lá para a teoria e história, às vezes estão lá na tecnologia, mas nunca estão em projeto. Eu acho que deveria estar lá. Deveria ser articulada. Não, então, o olhar histórico da história pregressa, a história passado, presente e futuro, mas esse olhar pregressa ele deveria estar embutido, inserido na disciplina, no ensino de projetação desde sempre, e na atitude. Essa é a proposta que a gente faz quando fala nesse abraço. Tá? Pode passar o próximo, por favor. Vão aqui brevemente descritas cada uma delas. A bioclimática, ela se comporta... Eu entro sempre em ordem alfabética, viu? Que é para deixar a ideia de que todas elas estão em igual lugar de importância na abordagem que a gente faz. Tá? Bioclimática, no caso, ela se compõe de 4 subdimensões, trabalhando com questões higrotérmicas, acústicas, qualidade do ar e... a quarta vem daqui a pouco. A questão copresencial, incentivo ou restrição a encontros sociais ocasionais em recintos coletivos / públicos, não necessariamente públicos, os coletivos também, daí todas as análises aí que a gente conhece, também interiores de edificações. Econômico-financeira, custos de produção versus utilização dos lugares, versus custos financeiros, versus os benefícios sociais. Expressivo-simbólica, os vínculos emocionais, mediante fruição visual e evocação de conteúdos significativos. A funcional, que eu odeio esse nome, eu gostaria que ela chamasse só ergonômica, porque é o conforto físico dos indivíduos. Assim como a gente tem que ter conforto em relação às condições climáticas, o corpo também exige conforto ao executarmos todas as tarefas cotidianas, desde levantar, sentar, dormir, trabalhar, etc. Esse não é um enfoque tradicional. O enfoque tradicional pode esquecer a ergonomia, porque é um enfoque eminentemente operativo. É em função da atividade, do sucesso da atividade, e não do bem-estar corpóreo. A gente inverte, tá? A gente trabalha sempre com ergonomia na questão funcional. E, finalmente, a topoceptiva, que tem sido a humilde parte que me toca mais de perto ainda, que eu tenho um certo namoro, muito desde sempre com a expressiva simbólica, mas a topoceptiva, eu entrei na pesquisa, inclusive, em função dela, porque era com cuja eu
trabalhava, na verdade, a sistematização já se deu aqui em Brasília, porque o trabalho na Alemanha, eu trabalhava na Alemanha, eu trabalho com o meu orientador, ele, na verdade, não dimensionalizava. Ele trabalhava a percepção via praticamente quaisquer dessas dimensões, todas juntas, tudo agora misturado sem classificar, tá? Mas a topocepção, enfim, qual é o objetivo dela, qual é a expectativa? Orientação é a noção do lugar, onde estou, que lugar é esse, não é? Então, daí que ela bifurca em dois objetivos, duas demandas, uma por se orientar, não se perder, o espaço falar dizendo vai por aqui, vai por ali, não ter que usar um GPS, ou perguntar para alguém, ou ler placas, enfim, os códigos mais restritos. E a identidade do lugar. O lugar se apresentou, eu sou eu não sou o outro. Difícil, né? Porque a gente vive na era da desidentificação, né? Ou então de uma identidade única, global, identidade global. Pode passar o próximo, por favor. Aí a gente trabalha um pouquinho em cada uma delas, eu não vou me deter, gente, porque já está muito tarde, viu? Eu vou em frente, tudo bem, galera? Posso continuar? Tudo bem, como achar melhor, professor. Então tá, depois pode ver isso aqui com carinho, tem umas figurinhas, eu faço questão em cada uma delas, pode ir passando, de trazer sempre figurinhas lá da pré-história, tá certo? Para dizer que isso aqui, ó, são coisas assim que varrem a história humana. Eu gostaria, se eu tivesse ainda mais muito tempo de vida, de trabalhar a área de toda essa abordagem historicamente, nas diversas eras, desde a era da pré-história. Tá, mas eles estão aí, depois vocês podem ver melhor. Vamos passar para o próximo, então? Tá aí, operacionalização. Como vamos operacionalizar? Porque até agora a gente só falou do que seria a taxonomia, tá? Que é o que está à esquerda desse esquema. Desempenho global, se eu quiser, o nosso trabalho é esse, eu tenho que ver o desempenho global do lugar. Está legal para bioclimática aqui, aqui, ali não está, copresencial ali, etc, etc. Tem, inclusive, o Gunther se dedicou muito tempo a isso, a questão avaliativa, tem, inclusive, algoritmos de avaliação, se quiser sofisticar bastante, pode, né? Mas, de qualquer forma, para que a gente tenha uma segurança melhor ao projetar. Pronto. Aí eu estou falando da finalidade que supostamente a gente acredita nela. Tá? O teste tem passado sempre, no meu caso, mais com os alunos. Os alunos sempre trabalharam todo o processo projetual dimensionalmente, em todas as disciplinas de projeto que eu lecionei na vida. Não é? Então, um pouquinho antes da Timpo, não tanto, né? Mas em seguida que entramos aí no trilho dimensional, anos 80, portanto, de lá para cá, final dos 80, de lá para cá já foi cada vez mais dessa maneira. O processo projetual, como é que a gente entende? Como resultado da atividade de conceber espaços socialmente utilizados e a codificação dessa prefiguração, quer dizer, o desenho, a expressão, como é que se faz, tá certo? A ação projetual, ela é composta por procedimentos de análise, avaliação e proposição. Né? Quer dizer, a gente não confunde o processo projetual com a proposta. Por isso a gente fala sempre em projetação ou então processo. Né? E essas são sempre, avaliação e proposição são processos onde elas são atividades recorrentes, quer dizer, a gente não avalia uma vez só, a gente passa o tempo inteiro, até o final, até o último momento que a gente tenha para acabar a proposta, avaliando, inclusive avaliando a proposta. A gente considera que o projeto arquitetônico, amplo, viu? Qualquer lugar, ele é um mau problema. Isso é uma divisão aí que os teóricos da ciência gostavam de fazer lá pelos anos 70, não sei se ainda gostam. Mas eles diziam que os bons problemas são aqueles que admitem só uma resposta, e que os maus problemas são aqueles que admitem várias respostas, e mais do que isso, sempre podem ser melhorados. Essas respostas sempre podem ser melhoradas. Então, tudo que lida com gente está na classificação deles de maus problemas.
Portanto, é claro que nós estamos nos maus problemas, né? O Clive Dionot, que é uma figura que eu gosto muito, ele fala muito na ciência da incerteza. Então, ele diz que projetar como é que eu vou dizer, caminha, se move no universo da ciência das incertezas. Tá? Ele usa esse termo, inclusive, eu acho bonito. Muito bem. O processo de projetação e arquitetura, portanto, esse momento interativo e essa... enfim, acho que podemos passar para o próximo, ok? Sem perder, pelo amor de Deus, de vista as expectativas. Aqui a gente faz um outro esqueminha, explicitando um pouquinho melhor essa associação entre a abordagem dimensional e o processo projetual. Estão lá as dimensões, está lá o desempenho global, só faltou aqui os abraços, né? Os abraços, o abraço da sustentabilidade, o abraço das pré-existências, porque não cabia mais aí de tão sobrecarregado. Então, no processo projetual, vejam bem, convergem todas as dimensões, tá? Para todas as etapas, tanto na análise, quanto na avaliação, quanto na programação. Parou aí. O programa é um programa de necessidades, precisa ser bioclimático, copresencial, econômico-financeiro, expressivo simbólico, funcional, perceptivo. Tem para isso, que eu não trouxe aqui, o que a gente chama de categoria síntese, quer dizer, categorias que a gente sintetizaria isso para o projeto. Eu consegui, para o espaço urbano, classificar em termos de 8 categorias, mas eu não trouxe aqui, tá? Eu esqueci delas. É só para entender, porque eu também não pretendo me estender no processo projetual. Eu quero destacar, sim, o papel da programação. Não, porque muitas vezes, quantas vezes a gente vê dimensão, pronto, fiz 16, ou sei lá quantas e tal. Agora, pronto, eu tenho aí os programas soltos dela, mas eu vou projetar. Não, a programação nos parece a parte talvez mais importante do processo de projetação. Né? Veja bem, tem a linhazinha, a curvinha vermelha, e as setinhas são nos dois sentidos. Ou as proposições, elas são as proposições, as propostas alternativas, se quiser, está lá nos momentos de avaliação. Elas são avaliadas, em relação ao que? Ao programa. Vou citar de novo o Gunther, a convivência é muito grande, não tem como citar, como não citar. Ele diz que projetar um lápis na mão e a outra mão com uma pilha enorme, um peso enorme de programa. Está aqui. É isso aqui, essa nossa mágica, entre aspas, a mágica da projetação. Você tem uma série de diretrizes programáticas, itens programáticos, o que a gente queira, agora sintetiza isso aqui. E não é fácil, é um vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Professora, a gente tem que fazer isso tudo, tem que passar por isso tudo. Cada vez que a gente vai projetar, geralmente era perguntinha que os meninos faziam, tá? Os meninos da graduação, chamando os meninos, né? Todos são meus queridos filhos. Eu dizia, não, isso aqui é para a gente aprender, é uma coisa. Então não faz mais depois? Eu digo, faz, porque a gente aprende e vai no piloto automático. Então, mas não vai dizer que a gente vai ter a mágica, pode pilim pim pim, pronto, eu estou formada, aí eu faço qualquer coisa e está legal. Não, eu vou avaliar em relação a tudo isso outra vez, de qualquer forma, e uma vez, e outra, e outra, e outra. Sofrido, né? Não tanto, prazeroso. A gente passa a gostar, viu? Pode passar o próximo. Agora a gente fala um pouquinho sobre o olhar popular e o olhar erudito. Como se nos apresenta a forma dos lugares urbanos? Eu tive a malícia, viu, de colocar aqui apenas representações no modo técnico, tá? Mesmo aquela perspectivinha feita do ponto de vista do observador,
foi feita por Le Corbusier, por um projeto que não existia ainda, uma ideia que não existia. As outras todas têm ali um plano urbanístico do Gunther, eu acho que é para Araguaína, tem ali uma representação do Valério, lembra, Valério? Linda modelagem, não é? Tem aí embaixo um mapa axial também. Eu acho que eu dei o crédito para você, Valério, desse mapa, porque eu tirei de trabalho seu. Então, se não for aí, você passa adiante se for do Fred, mas vocês não vão brigar com isso, eu sei. Tem um outro aí do New Urbanism, que tem uma quantidade enorme aí, bem de trabalhos. Os lugares têm fotos, porém, a gente faz isso tudo, porém, a forma espacial afeta as pessoas. Portanto, os lugares têm desempenhos de sua configuração para expectativas sociais. Tá? E agora é que a gente vai ver, lá no saber erudito, no saber popular, como é que essas coisas podem ser melhor compreendidas. Pode passar o próximo, por favor. Como se nos apresenta a forma dos lugares? De novo, se trata deste enigmazinho das duas Brasílias representadas lá em cima. Um projeto original de Mestre Lúcio, vencedor do concurso de 57, o outro é uma proposta... Desculpa? Sim? Bom, a outra é uma proposta ousada de trabalhos que o Gunther fez, especulando sobre vetores de expansão urbana de Brasília e as suas e os seus problemas, né? Justamente essa expansão que ele traz aí é mais problemática do ponto de vista de substrato ambiental, etc., porque pega justamente o quadrante leste, né, da região. De qualquer forma, são duas representações técnicas. Né? Embaixo está como a gente vê, não é? A gente lá dentro, ó, eu caminhando, essas fotinhas são minhas, antigas, estão meio feiosas porque são antigas. Aqui na quadra vizinha, na 104, me aproximando do IP Florido. Registrei uma foto, e só depois fui registrar a outra, né? Embaixo também tem uma foto que não é minha, maravilhosa, deslumbrante, né? Está aí o crédito do Alexandre. Então, aí da nossa esplanada, vista do ponto de vista do observador. Essa é a grande diferença. Nós, técnicos, precisamos dessa visão de conjunto e de fora. Eu digo que a gente paira que nem anjos, seres angelicais, assim, por fora dos lugares. Precisamos disso, claro que precisamos para organizar as coisas e organizar a projetação sem precisar ir na obra, essa que é a questão. Né? Desde lá que a gente foi saindo aí do canteiro de obras. Né? Essa segunda, o afetar as pessoas, são pessoas que estão lá dentro. Ok, tudo bem, tem voo de asa delta, voo de avião, que tem outras visões aéreas, vamos dizer assim, né, dos lugares, mas eu estou imaginando sempre aqueles que vão frequentar mais os lugares que a gente propõe, que é, antes de mais nada, um sujeito a pé, e que está por dentro deles. Aqui botei já focando na questão urbana, porque é a nossa praia. É ela que nos interessa hoje. Né? Pode passar o próximo. Tá aí um outro esqueminha, justamente acabando em dois tipos de representação. Está aqui, ó. À direita tem toda a coluninha do modo especializado. À esquerda, toda a coluninha do modo sensível. A representação, essa que tem à esquerda, é a nossa convencional. É um mapa aí que nós fizemos aí num trabalho do INCEL na cidade de Goiás, com o IFAM. É um mapa. E nós trabalhamos no IFAM das duas formas. E no outro é o que a gente chama uma pauta sequencial, que é o registro sequencial, o registro perceptivo que se fez, inclusive, no caso, por exemplo, aí no caso de Goiás. Então, são dois modos de representação. São duas maneiras de se perceber, a gente tem que lidar com isso. Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui os dois níveis, na verdade,
o olhar popular seria o que a gente chama o modo de conhecimento sensível. Na verdade, ele tem duas instâncias, que é percepção espacial, que é a figurinha do Gordon Cullen, que eu coloquei aqui à esquerda, que é um desenho de memória dele, na verdade, não está tão fiel, digamos assim, ao que seria o registro perceptivo. E o segundo é um mapa mental segundo Kevin Lynch. Olha, são níveis diferentes. E aí eu preciso enfatizar que, para a projetação, o nível da percepção é o nível que interessa mais do que a imagem mental, muito embora a imagem seja muito mais divulgada, enfim, mediatizada, a imagem dos lugares, é importante sim, mas para projetar, qual é o inconveniente? O inconveniente é a avaliação de quem percebe e imagina. Por quê? Porque o processo cognitivo começa na percepção, no aqui e agora. Me sinto bem ou não. Em seguidinho, isso vai virar a imagem mental. Porque a maioria dos autores que trabalham com essas coisas, eles misturam muito os dois níveis. Eu costumo sempre dividir, e enfaticamente dividir. E nunca trabalho, quer dizer, nunca trabalhei, não. Plano de... Um dossiê para a Unesco, a gente trabalhou muito com imagem mental aqui do Citeral inteiro em relação aqui ao conjunto urbanístico de Brasília, candidato a Patrimônio da Humanidade, dos anos 80 ainda. Tá? Então, não é que nunca se trabalhe, mas a preferência sempre, e o importante, porque a percepção vai me dar sempre a pior hipótese. Se funcionar na percepção, pode deixar que na imagem só vai melhorar. Por quê? A imagem tem outro tempo. Ela é submetida, é como se fosse uma digestão do que a gente recebeu na percepção. Estou fazendo uma caricatura muito feia, mas é só para andar mais rápido, que eu estou preocupada com a hora. Né? Então, é percepção espacial com que a gente trabalha. E por quê? Então, quando vem, pois é, aqui nesse caminho eu percebi um marco visual, eu vou dizer não, você não percebeu, você imaginou. Porque o que se percebe na percepção são outras coisas. Vamos ver o que é. Pode passar o próximo, por favor. Tem 3 questões: movimento do observador, seleção de informações, transformação de informações. Isso, na verdade, é aí por conta e risco, meu, mas isso começou lá com Piaget. E foi depois brilhantemente aplicado ao espaço geográfico pela professora Lívia de Oliveira, que é outra pessoa que eu não tinha mencionado ainda, que eu gostaria de, com muito carinho, homenagear a memória dela. A professora Lívia faleceu há alguns anos. Então, dessa maneira, quer dizer, isso vem de lá, não é? Que nós, na verdade, nós temos aí uma série de características próprias a esse olhar. Primeiro, o movimento, ela é uma ação em movimento. Em segundo lugar, ela é seletiva. Então, o que chega na retina não é o que se percebe, vai se perceber lá no córtex cerebral, lá atrás. Percepção já é a ação da inteligência sobre o que tato, gosto, olfato, audição, visão recolhe, tudo integrado, inclusive. Acontece quando se trata de forma, isso diz Piaget, eu sigo, a questão visual, ela passa na frente dos outros. Claro que na vida intrauterina, não, porque a gente sabe que o mecanismo, não é o primeiro mecanismo a se formar dos mecanismos sensoriais, né? Primeiro é o tátil, justamente, é o tátil sinestésico, depois é que vem a endoauditiva, só na vida do lado de cá é que já se delineia com mais precisão, mas acontece que a velocidade da luz é tão rápida que aí a percepção ela passa na frente quando se trata de formas físicas. Daí porque isso justifica aquele visualismo tão criticado, e tem razão de ter sido criticado, nos anos 70, 60, 70, porque, na verdade, ele ficava muito limitado. Não é? Ele ficava bastante limitado, não aprofundava. Né? Quando aprofundava, era nível de imagem mental. Então, demorou bastante tempo para que isso fosse sedimentando, digamos assim, esses porquês. Né? Então, se trabalhar com questões visuais, olha, eu só tenho aqui
imagem, não descarta outras. Eu tive, inclusive, experiências interessantes no mestrado aí da FAO, do NB, com alunos de turmas que fizeram registros perceptivos com pessoas com deficiências visuais e com deficiências deambulatórias, usando essa mesma técnica. Então, são adaptações que se faz, mas isso, na verdade, não é o que a gente chama grupos universais cognitivos. Quando eu pego pessoas que têm privação visual, por exemplo, em relação à configuração espacial, o que a gente faz? Isso se trata de um grupo social homogêneo, né? Assim como crianças abaixo de 7 anos, mais ou menos, né? Ou 6, diria. Não é que não tem ainda muito sentido de direção treinado, essa é a questão. Né? A criança é muito curiosa, olha para tudo quanto é lado. Turistas também. Os arquitetos e os estudantes de arquitetura também são muito curiosos. Agora, isso não é o homem comum do dia a dia dos nossos projetos, vamos convir. Então, eles têm também essas características genéricas, de novo vem a abordagem universal desses outros, não é? Então, nós vamos ver, eu estou pegando justamente aí o que seriam as raízes, as raízes não, desculpem, o que seria aí o substantivo, o substancial, sabe? E genérico na percepção universal. Só por isso, tá? Pode passar o próximo, Maria, por favor. Faltam 6 slides e já são 11h43. Pode passar o próximo, rapidinho. Então, aqui as classificações, vocês podem dar uma olhada depois, esse é um método, não é um método, é uma técnica, tá? É a técnica de registro sequencial que eu pessoalmente utilizo, e os alunos aplicaram sempre também, associadas aos outros. Pode passar o próximo, Valério, por favor. Aí explica um pouco melhor que eventos são esses, são praticamente 3 eventos, estações, os eventos gerais, estações de intervalos, os campos visuais, que nós utilizamos só 3, porque eu estou pensando naquele observador genérico, não é no que está curioso. O que tiver de relevante aí vai chamar um campo frontal, ou vai chamar um campo lateral. Olha aqui, ó. Por isso, aqui chamou 3 campos, aqui chamou 3 de novo, isso aqui eu acho que é o setor comercial sul. Aqui chamou só o frontal e por aí vai. Laterais não aconteceu nada. Não teve o quê? Estímulo. Estímulo do quê? Da forma. Tá? Então, é isso o que vem, é isso o que vai presidir. Essa questão do estímulo é interessante, porque em seguida ela vai nos remeter para os atributos morfológicos com os quais a gente trabalha lá do outro lado, né? Pode passar o próximo, por favor. Vejam só o que a gente... como nós desenvolvemos. Isso a gente já desenvolveu nos últimos 15 anos no Unieuro. Tá? Quando eu não estava mais... Na parte desses 15 anos eu estava ainda na FAO, sim, como convidada, por aí afora. Mas não trabalhando com o primeiro semestre. Isso aqui foi trabalhando com o primeiro semestre, que dava disciplina de percepção, tinha uma disciplina de percepção espacial para ingressantes, e junto com essa tinha uma outra que era de introdução à arquitetura e urbanismo, onde se trazia a questão dimensional também. Então se fazia essa associação com eles, e eles respondiam sempre muito bem. Depois a partir dessa experiência, eu aplicava em seguida no 7º semestre, que já é urbanismo. Também com uma resposta boa. Vejam bem qual é a questão que não está muito explicada, eu acho, no livrinho de 2017. Os eventos visuais que compõem os campos, então, os efeitos visuais são diferentes para cada dimensão de desempenho. Volta ao próximo, Valério, por favor. Volta ao anterior. Está aqui. Os eventos gerais são os mesmos para todas as estações. Então, isso aqui é estímulo, e eu vou marcar sempre aquilo onde tem estímulo. Vou marcar sem me dar conta,
viu? É o cérebro que registra e percebe. Para formar imagem mental depois, eu preciso ter esse registro. Pode passar o próximo. Os campos visuais, eles são os mesmos também para todas as dimensões de desempenho. E nós trabalhamos só com esses 3. Imagina, voltando do mercado, carregada de sacolas, eu não vou ficar procurando o IP florido. Eu vou olhar para frente para não tropeçar. Claro que tem os campos inferiores quando o calçamento é pavoroso, ou quando a gente tem ladeiras, quando a gente registra isso em Belo Horizonte, sempre era campo inferior também, na Bahia, no Pelourinho também, mas, no geral, eu vou caminhar onde eu tiver um estímulo e outro, virar a cabeça rapidinho e continuo. Tá? É muito esse observador desinteressado. É esse o nomezinho que a gente usa. Pode passar o próximo. Na verdade, chega isso tudo na percepção e lá na decodificação é que vai aparecer efeitos visuais que nós fazemos, nós técnicos, precisamos fazer essa correspondência. Portanto, isso aqui tudo que está preparado aqui é modo de conhecimento técnico, sim, é uma maneira de técnicos treinados nisso aqui, nessa maneira, se tentarem se colocar na pele do homem comum, do observador. Pelo amor de Deus, não me entendam mal, que até a gente chegar a isso, rolaram aí décadas. Décadas. Muito tempo. Tá? Com muito ensaio e erro. Na DIMPO sempre se trabalhou com pesquisas nos locais. Fred deve lembrar disso. Tá? E depois disso, sempre com muito... Então, para se afunilar em certas hipóteses. Se não forem essas, a gente muda tudo, não tem problema. Se daqui a pouco evidências disserem que não é por aí, ok, não é por aí. Só mais 2 eu fico caladinha. Pode passar o próximo. Só para dar, existem outras possibilidades de estratégias de interação entre técnicos e populações. Sim, aquelas institucionais, olha aí, gente, isso aí está na nossa Constituição, enquanto ela ainda está vigente, a nossa Constituição de 88, onde tem a lei do plano diretor e tem o Estatuto da Cidade, tá? Junto com ela, 2003, a nossa Agenda 21 maravilhosa. Está lá, está lá, está lá. Essa interação está lá, pedindo. Acadêmicas, extensão universitária, que é oficial, ou os projetos pedagógicos, segundo as recomendações das portarias do MEC, elas vêm, inclusive, com a recomendação da interação entre técnico e população. E opções pessoais, que aí é a pedagogia de cada professor. Eu costumo dizer sempre que não adianta nada as regras, o que importa é o que ocorre em sala de aula, vocês vão concordar comigo. Pesquisas institucionais ou informais e os movimentos sociais organizados. Não é? Que esse 3 vivas para eles, porque estão nos dando um show, né, de bola. Muito bem, tem só mais um que é um rápido bye-bye, trazendo aí uma homenagem ao nosso querido saudoso Milcão e ao querido professor ripadense de Macedo, professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, há muito tempo falecido, que nos deixa esse belo poema. Tá? Prontinho, gente, muito obrigada. Desculpa, olha só o quanto eu entrei no horário, queria ter acabado às 11h30.